Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações e tenho certeza que ela vai trazer edificação à sua vida nessa noite. Amém? Deus abençoe a sua vida, você que está entrando agora, chegando. Deus possa falar com você grandemente. Daiane, seja bem-vindo, Daiane. Simone, seja bem-vindo. Glória a Deus. Isabel Cristina, seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos ver quem mais está chegando aí. Pai do Senhor, Daiane. Andréia, Pai do Senhor, Isabel. Pai do Senhor, Simone, Deus abençoe a vida de vocês. Presbítero Eugênio, a paz do Senhor, dá um abraço aí na irmã Carminha. Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Giovanni também, seja bem-vindo. Presbítero Márcio, paz do Senhor. Glória a Deus. Giovanni, a paz do Senhor, Giovanni. Silene, a paz do Senhor, Silene. Seja bem-vindo. Irmã Maria Cândida, seja bem-vindo. Isabel, a paz do Senhor. Mara, seja bem-vindo, Mara. Dá um abraço aí no Moreno aí. Natânia, no Renner. Seja bem-vindo. Maurício, a paz do Senhor. Dá um abraço aí na esposa aí. A paz do Senhor, Gerry, seja bem-vindo, Gerry. Presbítero Toniel, a paz do Senhor. Hermano, a paz, Débora, seja bem-vindo. Como é que tá o som aí, Maurício? Tá bom? A imagem? Tá boa aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Toniel, a paz, dá um abraço aí na Aline, nas crianças. Giovanni, seja bem-vindo. Débora, seja bem-vindo. Daiane, obrigado, Daiane. Glória a Deus. Glória a Deus. Já temos um bom número, eu vou ler então a palavra de Deus para a gente ganhar tempo, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Obrigado, Maurício. A paz do Senhor, presbítero Toniel. Você que está com a sua Bíblia aí, Siloé, seja bem-vindo, Siloé, a paz do Senhor. Glória a Deus. Um abraço aí no Claudinei, no Luan, no Lucas. Abra sua Bíblia aí no livro do Evangelho de Lucas. Paz do Senhor, Gerry. Iago, um abraço, Iago. Estou com meu pai, a paz. Um abraço, Iago. Sentindo sua falta, hein? Quando os cultos voltarem na igreja, quero ver você lá. Jaldenice, seja bem-vindo, Jaldenice. A paz do Senhor. Amém, Maurício. Dá um abraço para Sirlene aí. Sirlene. Deus abençoe a vida de vocês aí. Silene, seja bem-vindo, Silene. Pessoal de Murié, Deus abençoe. Jaldenice, dá um abraço no Alexandre aí. Boa noite, a paz do Senhor. Dá um beijinho na Alice. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você que está com sua Bíblia aí, são apenas 2 versículos que nós vamos estar lendo, e é o versículo número 61 e o 62. Finalzinho lá,
quase no final desse capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo... Gesso, seja bem-vindo, Gesso. Um abraço. A paz do Senhor, Siloé. Versículo 61 e 62, diz assim, a palavra de Deus. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Bom, Orlando, seja bem-vindo, da Silva, seja bem-vindo, nossos companheiros de jornada, são 46 anos que estamos nessa balada. Gesso, um abraço, seja bem-vindo. Obrigado, Jaldenice. Da Silva, um abraço da Socorrinha. Orlando, um abraço. Simone, seja bem-vindo. Um abraço, a paz do Senhor. Então, esse texto que nós lemos aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61 e 62, nós vamos trabalhar então hoje a questão da comunicação. Tá certo? Então preste atenção, porque nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos claramente que houve uma comunicação. E o tema dessa mensagem de hoje, para a gente começar já a esquentar aí o entendimento, é a importância do olhar no processo da comunicação. Jesus olhou para Pedro. Nós vamos falar dessa importância, dessa comunicação pelo olhar, tá certo? Então, vamos trabalhar em cima disso, sobre comunicação, para a gente aprender um pouco mais sobre essa questão da comunicação. Certa ocasião, eu preparei uma mensagem e eu falava que a mensagem que eu tinha preparado naquela ocasião era sobre, o tema era O Meu Rosto Fala Por Mim. Thalita, seja bem-vindo, Thalita. Dá um abraço aí na tua mãe, na Márcia, no Juninho, no Felipe. Seja bem-vindo. Amanda Ferrari, um abraço, Amanda, seja bem-vindo. Está aumentando aqui o coro aqui. Amanda, seja bem-vindo. Dá um abraço aí no teu pai, Salomé, na tua mãe. Irmã Sandra, seja bem-vindo. Irmã Sandra lá de Martins Soares. Glória a Deus. Um abraço, irmão e companheiro. Obrigado, Orlando. Irmã Sandra, seja bem-vindo. Pádua, um abraço, Pádua, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, eu preparei uma vez uma mensagem, eu cheguei a pregar que o meu rosto fala por mim. E tem a ver, porque o rosto da gente... Rita, seja bem-vindo, Rita. Dá um abraço nos 2 jovens aí, os 2 jovens ali. Um abraço para vocês aí, Juiz de Fora. Então é verdade, porque o rosto da gente também transmite alguma coisa. Então, quando eu preparava essa mensagem, eu falava, na ocasião, que se você observar, existem pessoas que o seu semblante, ele transmite alguma coisa. Algumas transmitem, obrigado, Giovanni, um abraço. Algumas transmitem um repúdio, outras transmitem um desprezo. Irmã Vilma, seja bem-vindo. Glória a Deus. A Marina, dá um abraço no Milton aí, Marana. Alain, seja bem-vindo, Alain. Irmã Marina, cadê o Milton? Está assistindo? Um abraço e também para Vilma. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Giovanni Melo, pessoal lá de Martins Soares, Deus abençoe.
Seja bem-vindo, Marta. Glória a Deus. Um abraço. Deus é fiel. É verdade. Então, como eu estava falando, alguns, o seu rosto, né, irmã Fátima, Paz do Senhor, o seu rosto, ele transmite alguma coisa. Alguns têm um olhar assustador, um olhar de desespero. Outros já têm um olhar mais dócil, né, a pessoa mais meiga. Então, naquela ocasião, a mensagem falava sobre o meu rosto fala por mim. Mas, quando nós falamos em se tratando de comunicação humana, os educadores de comunicação humana, os educadores em todos os níveis do magistério, e aí a gente pode falar sobre os diretores de escola, os pedagogos, os dirigentes de turno, os serviços de orientação educacional, serviços de orientação pedagógica, os supervisores, entendeu? Os coordenadores educacionais, toda essa turma aí do magistério, coordenadores, enfim, todos aqueles ligados diretamente nesse processo ensino-aprendizagem, sabe da importância que a comunicação humana, que a comunicação tem nesse processo ensino-aprendizagem. Há uma necessidade disso, é de importância fundamental comunicar-se, tá certo? Então as pessoas têm que se comunicar, nós somos seres comunicáveis, tá certo? Então a gente precisa entender isso, essa importância. Vocês lembram do velho guerreiro, principalmente os antigos, né? Os mais novos não vão. O Chacrinha, quando ele tinha aquele programa da Rede Globo, ele dizia que se entrumbica. A comunicação é necessária, então é fundamental. Por quê? Porque a gente entende que nós, como seres humanos, nós somos seres sociáveis, seres que precisam se comunicar na sociedade. Então o ser humano necessita comunicar-se. E o ideal, irmãos, é que essa comunicação ela seja a mais compreensível possível. Há uma necessidade dessa comunicação ser compreensível. Pois se houver algum problema, como por exemplo uma interferência na comunicação, não vai alcançar os seus objetivos. A comunicação, então, ela fica prejudicada. E isso pode causar até danos irreparáveis, porque uma comunicação mal feita ou não compreensível pode trazer consequências. E essas interferências, elas se apresentam de várias formas. Hoje, por exemplo, nós podemos ver, às vezes, quando a gente faz uma chamada de zap, né, pelo zap, às vezes, dependendo do sinal, fica entrecortado, picotado, e a gente não consegue. O que a gente fala? Vou te mandar um áudio. Por quê? Porque o sinal não está bom, então a comunicação não se concretiza. Pode ser também um ruído, às vezes um barulho muito forte, você não consegue passar a mensagem, o outro lado não consegue receber a mensagem. Pode ser o volume. Hoje eu recebi um áudio e eu encostei no ouvido, botei ali, um abraço, meu irmão, Deus abençoe, a paz do Senhor. E eu encostei no ouvido ali, encostei para ver se ouvia, não consegui ouvir. Eu mandei um outro áudio para a pessoa: olha, eu não consegui ouvir, o seu áudio ficou muito baixo. Então pode ser o volume, pode ser questões culturais, pela linguagem utilizada. Quer ver só uma coisa? Se eu disser assim, numa mensagem ou na conversa com alguém, dizer que Satanás, ele usa de sofisma, usa de embustes, algumas pessoas não vão entender o que é sofisma, o que é embuste. Então, eu posso não estar me comunicando.
Metodista Wesleyano Jardim Alice, que benção. Meu amigo pastor Marcelo, um abraço. Metodista Wesleyana também lá de Martins Soares. Deus abençoe os irmãos aí de Martins Soares. Um abraço aí para todos vocês. Pessoas abençoadas. Então é isso. Pode ser também uma questão de cultura. Você usa uma linguagem mais forte, uma linguagem que não seja coloquial, que não seja do dia a dia, né? É uma mensagem de uma cultura mais forte. Aí você fala que Satanás usa de sofisma, usa de embustes. E aí o que acontece? A pessoa não entende o que é sofisma, o que é embuste. E acaba que a comunicação fica prejudicada. Pode ser até mesmo pela desobediência, porque você transmite alguma coisa e a pessoa que recebe desobedece, ela não aceita, ela não entende aquilo, ela faz questão de dificultar. Pode ser pela arrogância, pode ser pela soberba, prepotência, tanto da parte daquele que transmite quanto da que recebe a mensagem. Então a gente precisa entender essas questões sobre comunicação. Uma vez eu estava lá em Fortaleza, eu fui visitar minha mãe que estava enferma, e eu acabei indo a um culto, certa ocasião, e naquele culto, aquela igreja, minha irmã já tinha me falado que estava passando por uma dificuldade, o pastor não estava bem, tinha acontecido uns fatos com ele lá, mas ele insistia em... Márcia, seja bem-vindo, Maria José, seja bem-vindo, um abraço para vocês. Aí o pastor não estava bem e minha irmã já tinha me falado sobre a situação, mas era a igreja ali pertinho de casa, eu resolvi ir. E aí quando passaram a palavra para uma missionária que ia pregar, uma missionária de fora, aí ela começou, quando pegou o microfone, começou já a falar em mistério, falar em línguas. E Daniela, seja bem-vindo, Daniela. Aí ela dizia assim, o negócio aqui hoje é peia, o negócio hoje aqui é peia, é peia. E ficava repetindo isso, e pisava e sapateava, e ela ficava rodando e dizia, o negócio hoje aqui, ai Jeová, o negócio aqui é peia, é peia. Aí eu, que conheço o linguajar de lá, eu sabia que a peia estava simbolizando cajado, o negócio ali é cajado, é aperto, o negócio ali é bater, apertar mesmo. E ela dizia, hoje aqui o negócio é peia, quer dizer, se você não conhecer a cultura, se você não conhecer a linguagem local, você se perde, então você precisa se comunicar. E ela dizia isso, mas como eu entendia daquela palavra de peia, era como se ela estivesse batendo, o negócio é batendo uma surra, é um cajado, entendeu? Exortando. Então ela dizia aqui, ai Jeová, e sapateava e rodava, e o negócio hoje aqui é peia. Então eu entendi. Agora, a mensagem, uma mensagem, isso é bom que a gente diga, ela tem que possuir 3 características fundamentais. A mensagem deve ser clara. O que é isso? Ela não tem que ter dúvida. Nadgélio, seja bem-vindo, Nadgélio. Meu amigo, um abraço lá daquele posto lá da identificação. Olha, um abraço muito grande para você, Nadgélio. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Então, essas características fundamentais da comunicação, a primeira delas é que ela tem que ser muito clara. A mensagem tem que ser clara. Minha amada esposa Tânia acabou de entrar. Um abraço, um beijo para você, minha filha. Amém? Amo você, tá bom? Olha aí, declaração de público. 31 pessoas ouviram isso. Um beijo para você, minha filha. Então, o que acontece? Tem que ser clara.
Uma mensagem confusa, ninguém entende. Então, a primeira característica fundamental na comunicação é que a mensagem tem que ser clara, certo? Obrigado, Marcinho. Você vê, ó, ganhei a noite, né, Marcinho? Amém? Vai aprendendo aí, Marcinho. Discípulo, você tem que ser discípulo, tá certo? Um abraço, Marcinho. Mas aí, a segunda característica fundamental que tem uma mensagem é que ela deve ser precisa. Obrigado, Marcinho. O que é isso? A precisão. Que ela tem que ser necessária, aquilo que é necessário. Você comunica de forma clara e de forma precisa. Obrigado, Raquel. Dá um abraço aí no Renivan aí. Faz com o Renivan também, Raquel. Faz isso aí que você é bênção. Amém? Que acaba dando resultado. Então, o que acontece? Ela tem que ser clara, não pode ser confusa, ela tem que ser precisa, ou seja, necessária, e ela deve ser concisa. O que é uma mensagem concisa? É uma mensagem resumida. Uma mensagem resumida. Então, a comunicação, a mensagem da comunicação, ela tem que ser clara, precisa e concisa, que é uma coisa resumida. Veja que todas as ocasiões em que colocamos textos grandes no Zap ou no Facebook, por exemplo, há uma dificuldade muito grande das pessoas lerem. As pessoas têm preguiça. As pessoas não aceitam muito bem textos grandes, textos exagerados. As pessoas não aceitam. As pessoas estão querendo coisas mais fáceis. Então, nós temos que ter esse entendimento de que a mensagem, como característica fundamental, ela tem que ser clara, precisa e concisa. Bom, pastor Dranson, uma benção. Obrigado, Nadiele, um abraço. Você mora no meu coração, hein? Sabe disso. Lembro-me muito bem quando recebi você ali na força. Quer dizer, eu semeei uma boa semente. E hoje eu colho os frutos, Nadiele. E você é um dos frutos daquela boa semente. Deus abençoe você e sua família. Um abraço. Eu fiz apenas o que eu faria com qualquer um, eu fiz com você. Tá bom? Então sempre tratei o pessoal daquela forma que você entendeu. Irmã Gilma, seja bem-vinda. A igreja lá de Cruzilha. Seja bem-vindo, pessoal lá de Cruzilha. Hoje nós estamos com um coro bom, graças a Deus. Deixa eu ver quem que entrou mais aqui. A Marilandes entrou. Um abraço, Marilandes. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Então vamos lá, a gente já sabe que uma mensagem tem que ser clara, precisa e concisa, que é uma coisa resumida. A gente não pode fazer uma mensagem muito grande. Bom, certa ocasião, aí o Nadigele vai entender, também o da Silva e o Orlando. Certa ocasião eu vi lendo uma revista de segurança de aviação, e eu li um artigo naquela revista, no Simpósio de Segurança de Aviação, e que tinha como título Obedeça ou Não. Eu achei interessante, e eu gosto muito de título, como dessa mensagem a importância do olhar no processo da comunicação. O título, o tema sempre me chama atenção, e o tema ele sintetiza o que você quer passar na mensagem, e aquilo sintetizou o que aquele artigo queria dizer. Obedeça ou não? E eu li a historinha e dizia mais ou menos assim, que um navio de guerra da Marinha Americana estava navegando, estava em alto mar, e de repente, ainda existe nos navios hoje, uma profissão chamada sinaleiro, que é comunicação. Ele é responsável pela comunicação do navio. Então, tinha um refletor grandão, assim, um holofote, e que o sinaleiro era responsável por passar um lampejo. Cada batida do lampejo significa uma letra.
É como se fossem os sinais de Libra que a esposa do presidente faz para comunicar, tá certo? Então, cada batida na manivela ali, daquele holofote, daquele refletor grande, ele projeta luz, e aquilo significa uma letra. Então, a junção daquelas letras forma uma palavra, e com espaçamento, deve ter um sinal lá que dá o espaçamento, separa uma palavra da outra, formam frases. Então, diz que esse navio da Marinha de Guerra Americana estava navegando, e ele recebeu uma comunicação do lampejo de um certo local, e o comandante estava junto dele na ocasião e perguntou o que ele está comunicando ali. Aí o sinaleiro falou assim, olha, ele mandou, comandante, a gente guinar 10 graus a boreste. E o comandante falou para ele assim, olha, porque, irmãos, tem normas do tráfico, tá certo? Então, existem normas que tem que ser obedecida no tráfico marítimo, assim como tem o Código de Trânsito, tem o Código também na questão marítima, tem também o da aviação. Então, pelo Código, quando está um navio com outro em rumo de colisão, ambos guinam 10 graus a boreste. E guinar é afastar um pouco. Afastar, você está indo aqui, você afasta para a direita um pouco. Então a norma é 10 graus. E guinar significa afastar. Boreste é a direita, bomborda é a esquerda. Então o sinaleiro falou para aquele comandante, olha, ele mandou a gente guinar 10 graus a boreste, comandante. Aí o comandante fale para ele guinar 10 graus a boreste, ele. Aí o sinaleiro mandou o lampejo e tal, aí veio a resposta de lá. Quando veio a resposta de lá, o comandante, o que ele falou? Ele falou para a gente guinar 10 graus a boreste. Aí o comandante falou para o sinaleiro, diga para ele que aqui é o comandante da Marinha de Guerra, comandante de um navio da Marinha de Guerra Americana, para ele guinar 10 graus a boreste. Aí o sinaleiro mandou, os lampejos mandou lá. Aí responderam de lá. Quando responderam de lá, o comandante perguntou, o que ele falou? Aí ele disse, guine você, comandante, ele está mandando a gente guinar 10 graus a boreste. A mensagem literalmente é essa, guine você 10 graus a boreste, porque aqui é o marinheiro fulano de tal do farol tal. Aí, o farol é um ponto fixo, irmãos. O farol fica no meio do mar, normalmente é uma ilha, ou uma pedra. Enfim, ali tem um farol que serve de auxílio à navegação marítima. E o comandante dizendo assim, eu sou o comandante da Marinha de Guerra do navio americano. Guine você 10 graus a boreste. Aí do outro lado um marinheiro. Diz assim, aqui é o marinheiro fulano de tal, estou num farol, guine você 10 graus a boreste. Aí eu fico pensando, quem foi que falhou nesse processo da comunicação? O capitão ou o marinheiro? Tá certo? Então, o que precisamos entender é que uma boa comunicação, ela evita acidentes, ela evita tragédias, evita transtornos, sofrimentos, angústias e até mesmo desgraças. Não só na nossa vida, irmãos, mas no nosso convívio. Quantas pessoas não já foram arrebentadas por causa de palavras, por causa de conversas, por causa de comunicações, por causa de Facebook, por causa de WhatsApp. Às vezes você posta um negócio lá, tem umas pessoas que concordam com você e amém, e aí tem umas que sentam o pau em você, tem umas que sentam o malho, aí cria uma confusão política. Um é Bolsonaro, o outro é Lula, não sei o quê. Famílias são até destruídas por causa disso, por causa da comunicação. Então nós temos que ter muito cuidado, tá certo? Eu vou citar um exemplo aqui. A Bíblia diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Está em Apocalipse 2, versículo 11. O que é isso? É uma comunicação. É uma comunicação, tá certo? Então a gente precisa entender essas questões. Agora, toda comunicação, ela tem que ter um transmissor e tem que ter um receptor, tá certo? Quem é o transmissor nessa mensagem? O Espírito Santo. E quem é o receptor? A igreja, nós. Qual é a mensagem, ou qual foi a mensagem? Obedecer à voz do Espírito. Por quê? Para não sofrermos os danos da segunda morte. Então, a importância do olhar no processo da comunicação é o que nós vamos ver agora. É isso que nós vamos abordar. E tomando com base aquele texto inicial que nós lemos sobre Pedro, lido inicialmente, a gente vai identificar quem são o receptor, quem é o receptor, quem é o transmissor, qual é a mensagem. Nós vamos entender isso. Porque todos nós queremos nos comunicar, irmãos, e comunicar bem. Quem não gosta de se comunicar bem? Tá certo? Tem pessoas que têm dificuldade. Pessoas que têm dificuldade de se expressar e o objetivo não é alcançado. Quantas pessoas gostariam de fazer um curso de oratória, de falar bem em público? Quantas pessoas são tímidas? Eu já vi advogados com maior dificuldade. O presbítero Márcio pode falar com mais propriedade disso. Quando é para sustentar a oratória, tá certo? No Tribunal de Justiça lá, às vezes vai outro advogado, eles contratam os caras só para fazer a defesa oral, porque alguns têm dificuldade de se expressar, de colocar, de fazer a conexão dos termos, as colocações da palavra, ficam nervosos, suam, ficam frios, gaguejam e acaba atrapalhando. Então existe advogado especialista em defesa oral. Então as pessoas precisam se comunicar bem. Agora a gente precisa saber qual é a definição dessa comunicação humana, certo? Para a gente ter uma ideia, para começar a entender a mensagem, que eu ainda não entrei na mensagem. A comunicação, irmãos, humana é o processo pelo qual homens se relacionam, transmitindo e recebendo ideias, impressões e imagens. Acabei de falar aqui da esposa, a Michelle, a esposa do presidente Bolsonaro, ou aqueles camaradas que estão nos discursos, né, do presidente, dos ministros, eles estão fazendo aqueles sinais. Eu não entendo aquilo, mas os surdos entendem, tá certo? Os sinais chama Libra. Então, qual é a definição de comunicação humana? É o processo pelo qual os homens se relacionam, transmitindo e recebendo ideias, impressões e imagens. E essa comunicação, ela precisa de alguns elementos essenciais. Tem que ter, senão não é comunicação. Então vamos lá. O primeiro elemento essencial é o transmissor. Isso aí é óbvio. É o que transmite a mensagem. Chama-se transmissor. O segundo elemento é o receptor, que é aquele, também óbvio, que recebe a mensagem. Mensagem, também o óbvio, é aquilo que se transmite. Então já vimos aí, transmissor, receptor e a mensagem. O quarto elemento essencial na comunicação é o canal ou meio, que é o processo usado na transmissão. Pode ser telefone, pode ser rádio, pode ser a internet agora, pode ser um zap, pode ser um e-mail, fax, que quase não usam mais, tá certo? Então a carta também, que está sendo pouco usada. Então isso é o canal ou meio. E por último tem o código. O código é a linguagem que é utilizada. E aí é importante que essa linguagem ela tem que ser comum às pessoas que se comunicam. Por exemplo, aquilo que a esposa Michelle Bolsonaro ou aqueles intérpretes fazem lá de Libra, se transmitir para mim, não está comunicando nada para mim, porque eu não entendo nada daquilo.
Então, essa linguagem utilizada, ela deve ser comum às pessoas que se comunicam. Pode ser pelo olhar, pode ser o gesto, pode ser uma mímica. Tá certo? Falar em olhar e o gesto, eu lembro, a minha esposa, ela uma vez foi pregar numa igreja, logo no início do nosso ministério, e a Tânia, desde que entregou a sua vida a Cristo, ela é muito de buscar a presença de Deus em oração, subir monte, jejum. Então ela teve sempre acompanhada de irmãs que gostam de monte e tal. E eu sempre acompanhei também esse ministério dela de libertação. E ela foi convidada para pregar numa certa igreja, uma ocasião. E quando ela estava pregando, né, e quando acabou a mensagem, aquela irmã, não sei se é missionária, agora eu não lembro, ela convidou a minha esposa, a missionária Tânia, para ir fazer um lanche na cantina. É sempre assim, as pessoas recebem bem a gente e quer tratar bem. Ela leva para fazer um lanche, às vezes alguns, dependendo da igreja, leva para fazer um jantar, para oferecer um jantar. É agradável isso, é a comunhão. E aí, quando elas estavam fazendo um lanche na cantina, o baixista, o guitarrista, não lembro agora, que estava no louvor lá, elas estavam comendo salgado, aí ele olha para minha esposa. Eu acabei de emitir um elogio agora para minha esposa, né? Os irmãos viram no início. E sempre foi bonita minha esposa. Hoje ela é bonita, continua bonita, graças a Deus por isso. E o camarada, o guitarrista lá, o baixista, não lembro agora, ele piscou o olho para minha esposa, assim, querendo dar uma de... ver se a Tânia caía naquela. Ele tentou comunicar. Ele comunicou piscando o olho, fazendo um gesto para ver se a Tânia coisa. De repente a Tânia gritou: Satanás, você está repreendido, em nome de Jesus, Satanás. Aí disse que o cara largou o salgado, saiu, vazou. Aí a missionária, a irmã, disse: que foi, irmã Tânia? Que foi, missionária? Aí Satanás querendo fazer gracinha aqui com seus sofismas, com seus embustes, querendo enrolar e tal. Então, ele tentou comunicar. Agora, se a missionária Tânia aceita essa comunicação, e se ela responde com um sorriso, se ela pisca o olho, pronto. Tinha havido a comunicação. O processo da comunicação tinha havido, mas foi cortada. Quando a minha esposa gritou: Satanás, você está repreendido, que ele vazou. Então, depende muito. Quando alguém, por exemplo, fala em línguas, quando alguém fala em línguas na igreja e não tem intérprete, essa pessoa está comunicando com a igreja? Claro que não. Por quê? Porque não está sendo comum entre aquele que fala e a igreja. Paulo fala sobre isso. Tá certo? Agora que nós já sabemos os elementos essenciais da comunicação humana, vamos voltar lá para aquele texto inicial para a gente identificar aqueles elementos. O transmissor, quem é? É o que transmite a mensagem. E qual é o transmissor no texto da mensagem? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Quem transmitiu um olhar? O Senhor Jesus. Ele é o transmissor. Jesus, ele tinha uma mensagem para Pedro. E o texto diz que o Senhor virou-se para Pedro. Presta atenção. E o texto diz que o Senhor virou-se para Pedro para olhar para ele. Veja, meus irmãos, a preocupação que Jesus teve para com Pedro. A Bíblia diz: e virou-se. Ele procurou fitar o seu olhar em Pedro, na direção de Pedro. Por quê? Porque era necessário aquela mensagem ser passada para Pedro. Era necessário que aquela mensagem fosse transmitida com sucesso, fosse transmitida sem interferências. Ele não precisou falar, ele olhou para Pedro, ele precisou que aquela mensagem fosse fidedigna, porque Jesus,
como nosso transmissor por excelência, que já tem nos falado, ele tem nos falado, ele tem nos mostrado, ele tem nos prometido. Jesus é um transmissor por excelência, ele tem nos prometido, ele está no meio de nós, ele está nos acompanhando, ele está aqui nessa transmissão. E como fidedigno que ele está com o seu olhar, e é aquele olhar que a Bíblia diz como chama de fogo, visitando a cada mente, a cada coração, a sua onisciência, contemplando cada intenção. Pois o versículo, a Bíblia diz que as suas palavras, as nossas palavras, né? A Bíblia diz que ele conhece as nossas palavras até mesmo antes que saiam da nossa boca, ele já sabe. Então o que acontece? Assim como Pedro declarou para o mestre que estaria pronto para ir à prisão e à morte, Jesus lhe respondeu: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Isso foi um pouco antes, irmãos. Quando Jesus olhou para Pedro, tinha acabado de acontecer praticamente. Quantas das vezes nós agimos como Pedro, quantas das vezes nós prometemos e até juramos, né? Mas não somos verdadeiros. Mas foi necessário. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. O Senhor Jesus, irmãos, é o nosso transmissor por excelência. E a sua mensagem, ela é sempre fiel, porque nele está a verdade, ele é a verdade. E ainda que seja através de um olhar, importa que ele esteja falando conosco. Ele é sempre o nosso transmissor por excelência. Então, transmissor é aquele que transmite a mensagem. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Uma mensagem dura que o nosso transmissor transmitiu para Pedro. Satanás vos cirandou como trigo. Sabe o que é isso, cirandar? É dar voltas. É andar de um lado para o outro, atento, cirandando. E como trigo quer dizer que é parecido, é semelhante, é quase a mesma coisa, mas não é joio, não é trigo. A Bíblia diz que tem o trigo e tem o joio, tá certo? E que confunde, e que a gente não deve arrancar o joio, porque senão pode arrancar algum trigo. E o apóstolo Paulo escrevendo na Epístola aos Coríntios, na segunda Epístola, capítulo 11, verso 14, ele diz que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como trigo, não é trigo. Então, meus irmãos, continuando o texto, nós observamos que o transmissor ele transmite a mensagem para alguém. E esse alguém, no caso, é o receptor. Toda mensagem tem que ter um receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Senão a mensagem vai para quem? Então a mensagem tem que ter um receptor, aquele a quem a mensagem é endereçada. O que no texto, no caso do texto, foi a Pedro. Pedro, portanto, foi o receptor da mensagem. Pedro, como receptor ligado que estava, Pedro estava ligado. Ele estava olhando ali naquela ocasião, ele estava ligado. Porque todo receptor, ele tem que estar ligado na mensagem. Nós temos atualmente agora 29 que estão assistindo. Então vocês estão ligados na mensagem. Tá certo? Se eu perguntasse aqui quem está ligado nessa mensagem, quem está em... Se fosse na igreja, eu diria agora 30. Se fosse na igreja, eu diria assim, quem está ligado na mensagem, levanta a mão e glorifica a Deus. Um monte de gente levantava a mão, dizia amém, glória a Deus. Mas aqui eu posso perguntar, quem está ligado nessa mensagem, quem está entendendo, digita um amém, digita um ok, dá um joinha, entendeu? Para entender que a mensagem está sendo compreensível.
Então vocês, como bons receptores, têm que entender a mensagem. Eu, como bom receptor, tenho que entender a mensagem. E Pedro, como um bom comunicador, conhecendo os elementos essenciais à comunicação humana, Pedro, quando ele cruza o seu olhar com o olhar do mestre, do seu mestre amado, o qual um pouco antes o havia dito: Simão, Simão, Satanás está querendo se andar como trigo. E Pedro entende o código que Jesus usa. Lembra do código que eu falei? O código é a forma de comunicar e foi pelo olhar. Pedro então entendeu aquele olhar, que era um olhar que por si só falava. E Pedro, quando recebe aquele olhar, que era o código que o mestre estava usando para concluir a comunicação, Jesus não precisou gritar, Jesus não precisou alardar, Jesus não precisou tocar trombeta e mostrar para todos que Pedro havia negado. Não precisou. A vergonha já era terrível, e Pedro, naquele momento, ele recebe aquela mensagem, irmãos, como um bom receptor, através do código e do canal empregado por Jesus, pelo jeito de olhar. Ainda bem que a comunicação foi realizada entre o mestre e Pedro. Aquele olhar, irmãos, foi um olhar de amor. Aquele olhar foi um olhar de amor daquele que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 13, que ele fala que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. É esse amor. E por amor a Pedro, Jesus disse: mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro, então, ele entende aquela mensagem. Pedro entendeu aquele olhar. Pedro assumiu que falhou com seu mestre. E qual foi a reação de Pedro como um bom receptor? Quando aquele que assume a mensagem, essa mensagem é para mim, Deus está falando para mim. A Bíblia diz que Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Pedro, irmãos, ele recebeu e aplicou a mensagem para si, a mensagem do amor do mestre para a sua vida. Tem pessoas que quando nós pregamos, ou quando os pregadores estão pregando, as pessoas dizem: rapaz, se fulano estivesse aqui, se Beltrano estivesse aqui, se minha sogra estivesse aqui, rapaz, essa mensagem era para ela. Pedro não fez isso. Pedro absorveu a mensagem. Ele recebeu a mensagem para ele. E sabe qual foi o resultado? Uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira conversão que vai sendo trabalhado no coração de Pedro e que só vem a ser confirmada por Pedro, que aquela mensagem do mestre, aquele olhar do mestre, foi uma mensagem de amor, quando já da morte e ressurreição do mestre, do Cristo, quando aquelas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram até o sepulcro com os aromas ao nascer do sol. Elas foram lá para ungir Jesus. Elas foram lá porque elas ficaram tristes. Então, quando ela chega lá, o anjo lhe declara: não se assuste, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui mais. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Isso está em Marcos 16, 7. Jesus não esqueceu de Pedro. Eu fico imaginando quando Pedro recebe aquela notícia de que o mestre lembrou dele. Que Pedro
que o mestre não tinha guardado ressentimento, que o mestre contava com ele para trabalhar na sua obra. Eu fico imaginando como o coração de Pedro deve ter palpitado de alegria. Quem sabe até não acreditou naquele momento, ficou em dúvida, não acreditou naquelas irmãs. Quando aquelas mulheres disseram: Pedro, o mestre mandou te avisar, Pedro, o mestre te perdoou, Pedro, o mestre te ama. É como se elas dissessem: lembra, Pedro, quando o mestre te perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E tu havias ficado triste, mas era para te mostrar, Pedro, o verdadeiro amor, o amor que tudo suporta. Levanta, Pedro, pois o mestre conta contigo para uma grande obra. Lembra-te, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Essa fora a mensagem que Jesus havia falado para Pedro e Pedro não havia entendido. Qual foi o resultado, irmãos? Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas. Na segunda pregação de Pedro, quase 5 almas. E qual foi a consequência disso? Pedro e João foram lançados no cárcere. Foram presos por causa do evangelho. Vejam que a promessa que Pedro havia dito para Jesus: Senhor, se for preciso, eu irei até a prisão e a morte por ti. Vejo que só foi se cumprir tempos depois. Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Cumpriu-se lá em Atos 4, versículo 4, quando Pedro, na segunda pregação, ganhou quase 5.000 almas e prenderam a Pedro e João. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A importância do olhar no processo da comunicação. Ou um olhar que por si só fala, né? Jesus, ele está nos contemplando, irmãos. Jesus, ele está atento às nossas vidas, à nossa igreja, às intenções, os desejos, os projetos, os sonhos, os fracassos, as fraquezas, a coragem de cada um, o erro de cada um, o medo de cada um, os acertos, as alegrias, a tristeza. Mas uma coisa é certa: se Pedro fosse alijado por Jesus, se Pedro fosse lançado fora por Jesus, como teria ficado aquelas almas que Pedro ganhou para Cristo? Quantas vezes nós alijamos as pessoas, nós lançamos pessoas fora, arrebentamos com as pessoas porque falharam. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa para você. O Senhor, Ele me vê hoje, mas Ele me vê amanhã também. O Senhor, Ele te vê hoje, mas Ele te vê como é que você vai ser amanhã. E nesse contexto da onisciência de Deus, Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você para a sua grande obra. Eu vejo, irmãos, que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Através de um olhar, Jesus comunicou uma excelente mensagem para Pedro. A importância do olhar no processo da comunicação. Se Deus falou com você, se Deus tem falado com você, nessa noite, como um bom receptor, eu quero ver aí um amém, aí, um joinha, quero ver quantos entenderam essa mensagem. Dá um joinha aí, dá um amém, dá um ok. Você é um bom receptor? Você se comunica bem? Principalmente como receptor? Principalmente quando não é melzinho? Principalmente quando é cajado? Principalmente quando é concerto? Você aceita bem? Você é ovelha? Ou você reage como um bode? Coloca aí. Coloca aí. Não tem como levantar a mão, dar glória a Deus, mas coloquei amém. Eu recebo. Mensagem para mim. Deus falou, está falado. Porque tem pessoas que parecem mais bodes, rebelde.
não aceitam. Mas eu quero crer que nessa noite temos bons receptores. Estamos fechando agora com 28, que permaneceram aí fiéis até o final da mensagem. E se você, como um bom receptor, entendeu essa mensagem, recebeu essa mensagem, sem interferência, tá certo? Sem interferência, você compreendeu? Será que não há necessidade de ter uma reviravolta na sua vida? Será que não precisa acertar alguns detalhes na sua vida? Será que eu não preciso acertar alguns detalhes na minha vida? Como bons receptores, nós temos que ouvir, receber a mensagem e praticar a mensagem. E foi apenas através de um olhar. A importância do olhar no processo da comunicação. É o código Morse, é isso mesmo, Orlando. Você colocou bem aí. Código Morse. Quando dava aquele lampejo naquele ilustração que eu coloquei. Então eu fico feliz. Agora, mais do que nunca, eu vou mais uma vez pedir a vocês que, se possível, né, você que entendeu essa mensagem como um bom comunicador, Pretinha, seja bem-vinda, Pretinha, um abraço, não sei se você chegou agora, Juninho, não sei se você chegou agora, um abraço para vocês, mas como bons receptores que vocês são, ou que vocês foram nessa mensagem, que vocês receberam essa mensagem. A grande questão às vezes é a interpretação. O presbítero Márcio, você falou uma coisa certa, porque às vezes eu estou passando uma mensagem, mas a pessoa interpreta de outra forma. A pessoa interpreta de acordo com o desejo dela, a vontade dela. E quando a pessoa interpreta assim, ela não está sendo fiel na comunicação humana, porque ela está vendo os interesses dela e não os interesses do reino. Quando realmente prevalece o interesse do reino, Deus se faz presente naquela situação. As partes, tanto o transmissor como o receptor, eles têm alegria, recebem alegria. Então, se você recebeu essa mensagem, se você compreendeu essa mensagem e você entendeu que ela é necessária, eu vou te fazer um pedido. Nós estamos terminando, eu vou estar orando. Compartilhe essa mensagem, porque eu sempre digo, às vezes tem alguém que trabalha na noite, na madrugada, e às vezes ele está de bobeira, sem fazer nada ali, aí ele clica ali naquele compartilhamento que você fez, os teus amigos, e ele vai assistir, ele vai ser edificado, vai ser abençoado. E eu queria que outras pessoas também fossem abençoadas. Se você também deseja isso, outras pessoas serem abençoadas, compartilhe. Eu quero ver o maior número de compartilhamento nessa mensagem de hoje. Na penúltima a gente compartilhou 30 vezes. Vamos ver se a gente compartilha mais de 30 vezes essa mensagem, porque é a oportunidade de outras pessoas terem de ouvir a palavra, de aprenderem sobre comunicação, porque acabou que foi uma aula de pedagogia. Nós vimos elementos essenciais da comunicação humana, tá certo? Nós vimos que a mensagem precisa ser clara, concisa e precisa. Nós vimos que nós precisamos, para a comunicação acontecer, ter o transmissor, o receptor, a mensagem, o código e o canal ou meio. Nós aprendemos um pouco de pedagogia dentro da palavra de Deus. Passe isso para alguém, compartilhe, abençoe outras vidas. Amém? Esse é o pedido que eu faço. Eu vou orar por você. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos 32 que estiveram até o final aí. Fica oscilando, ó Deus. Uns entram, outros saem, outros entram. Mas que o Senhor abençoe todos quantos assistiram, participaram dessa live. Todos os seus familiares. Que a tua bênção, a tua graça possa alcançar a vida de cada um. Eu quero te pedir mais uma vez pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pelo nosso país, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida do nosso presidente, da sua equipe, dos governadores e suas equipes, dos prefeitos municipais e suas equipes. Ó Deus, que o Senhor esteja repreendendo essa pandemia, esse número de mortes possa recuar, as pessoas sejam, ó Deus, curadas, recebam alta dos CTIs, das UTIs, e retorne restaurado para suas casas. Pai,
eu quero repreender essa pandemia e quero declarar o Brasil, a nossa nação sendo abençoada. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que trabalham na área de segurança, na área médica, os cientistas, os pesquisadores, as vacinas que estão sendo realizadas, ó Deus, estão sendo levantadas, projetadas. O Senhor abençoe e dê sabedoria a esses cientistas, a esses pesquisadores. Pai, abençoa, Senhor, cada família. Abençoa o meu bispo, bispo Elisiária, missionária Lúcia, seu filho, sua filha, seus netos. Pai, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida deles, sobre a nora, sobre o genro. Dê sabedoria, cobre o teu filho com saúde, que ele possa conduzir a nossa região de vitória em vitória. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ouviram e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem através do compartilhamento. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Olha, que vocês tenham uma semana abençoada e que, se Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira que vem. Paula, um abraço, Paulo, dá um abraço ao Mateus aí. Mateus Moreira, Bernardo, Elane, um abraço. Fatinho, um abraço, Claudinei, Siloé, para vocês aí. Deus abençoe a todos. Deus permitindo, estaremos quinta-feira que vem às 19h30. Um abraço, até lá e fique com Deus. Compartilhe, quero ver você compartilhando. Fique na paz. Boa noite.